Ouvintes do nosso programa Bom Dia Comunidade, do portal Sentinela da Fronteira, estamos recebendo o professor Adalcides Ferreira, trabalha aqui em Epitaciolândia com o processo de produção de mel. O professor Adalcides vai trazer aqui um pouco da importância das abelhas no meio ambiente e também falar sobre essas questões ambientais. Professor Adalcides, bom dia, prazer receber aqui no nosso programa. Bom dia, Chiquinho, bom dia, seu Manuel, bom dia, comunidade. É muito prazer para mim estar aqui, através do seu programa, levando essas informações pertinentes aí ao meio ambiente e como a natureza nos oferece o alimento que nós temos disponível na mesa. Tá? Então é muito prazer para nós, Chiquinho. Professor Adalcides, o senhor é formado em Geografia, Biologia também. Sim. Uma área mais voltada aí realmente ao meio ambiente, né? Eu tenho uma formação em Geografia, né, inicialmente, depois Biologia, ambas pela UFAC, né, e todas duas foram cursadas aqui em Brasileia. E tenho também uma especialização pela PUC do Rio de Janeiro, né, só que foi online, na questão da tecnologia da informação e da comunicação. Para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo falando sobre as abelhas. Recentemente, mês passado, teve a comemoração do Dia do Apicultor. Dia do Apicultor, dia 20 de maio. Né, e isso aqui na nossa comunidade não tem muita repercussão, porque muita gente não é considerado apicultor porque tem outras atividades principais. Embora muitos extrativistas, né, de Epitaciolândia, de Brasileia, até de Assis Brasil, Chapuri, coletam mel na floresta e trazem para vender na cidade, mas não são considerados apicultores ainda porque a questão da renda principal são outras atividades, menos o mel. Qual a importância do mel na vida da pessoa? Rapaz, o mel é um dos melhores alimentos que tem no mundo, né? São 3 alimentos extremamente importantes se usado da forma adequada. Né? No caso, o leite materno é para as criancinhas que são lactantes, aí o segundo é o ovo e temos o mel também. Só que o ovo, se não for bem utilizado, ele passa a ser um vilão. Assim como o mel também. Você não pode pegar o mel da abelha e colocar numa garrafa de refrigerante que foi usado o refrigerante. Porque aí aquele melhor alimento pode ser que se torne um vilão também, igual o ovo quando frito no óleo de soja. Tá? É mais ou menos isso. E aí muita gente não utiliza o mel como alimento, e sim como medicamento. Né? Eu sou professor e muitas vezes na sala de aula eu até oriento meus alunos que se nós não usamos o alimento como medicamento, posteriormente nós vamos usar medicamento como alimento. Daí muita gente usa o mel como medicamento, uma forma de prevenir ou até mesmo de curar algumas doenças, inclusive agora nesse período de estar assolando aí a gripe, né, muita gente, entre outono e inverno, por aí, né, então nós temos problemas respiratórios em muita gente, e o mel é um verdadeiro abraço aí para curar essas doenças. Aqui na nossa região brasileira, Epitaciolândia, vocês têm dados de quantas pessoas, de quantos apicultores nós temos? Não, eu não tenho, mas o pessoal da Emater tem, o pessoal da CEAPROF, eles têm, inclusive... Há uma política de governo voltada para o apoio à apicultura? Já houve, mas hoje a doutora Edna, né, não sei se você conhece, se você conhece, né? Então ela trabalha em Rio Branco, na Emater em Rio Branco, e aí lá em Rio Branco é muito forte essa questão aí do apoio do governo à apicultura. Mas já que para a nossa região é ainda carente, muito, né? Aquém, ó. Não temos ainda assim essa influência do governo ajudar os apicultores. Quem quiser ser apicultor tem que dar o pontapé inicial e muitas vezes continuar com seus próprios recursos. Você é considerado apicultor? Eu me considero um apicultor, embora iniciado recentemente. Né, eu iniciei em 2019. Por curiosidade ou teve incentivo de alguém? Rapaz, foi 2 coisas. A curiosidade, né, eu sempre tinha vontade de trabalhar com abelhas, principalmente a abelha europeia, né, que é conhecida na nossa região como abelha italiana. E aí eu, conversando com a doutora Edna, ela me disponibilizou uma caixa e um macacão feito de brim, que não era uma qualidade muito boa. E mesmo assim eu consegui
resgatar uma colmeia no forro de uma casa, né? E coloquei nessa caixa. Ficou até mais de um ano ela ficou. Mas depois, por falta de conhecimento, o predador acabou atacando ela e ela foi embora. Mas eu fui fazendo outras caixas, meus próprios recursos, e hoje eu tenho 10 caixas. Dessa primeira experiência, você conseguiu tirar quantos litros de mel? 12 litros. Olha aí. Numa caixa que nem o pessoal diz, da abelha italiana, que no caso seria a Apis mellifera, né? O seu Manuel fez um questionamento para ti com relação às abelhas, elas são valentes. Como é que vocês conseguem lidar com ela? Rapaz, eu particularmente não vou encarar uma colmeia sem a proteção não, a devida proteção. Né? A internet está aí hoje para nos ajudar bastante, a gente sabendo utilizar, encontra muitas coisas boas na internet. E eu encontrei um curso de apicultura que me deu muitos resultados bons. Eu fiz em 2020 e só pude colocar em prática em 2021 por questões de trabalho. Mas eu encontrei um tipo de macacão que é feito tipo seda, só que é várias camadas e é bastante poroso. A abelha chega ali, se taca para ferrar a gente, mas o ferrão dela não atravessa esse tecido. Eu vou só de bermuda muitas vezes, dentro daquele macacão, e não pego uma ferroada sequer. Às vezes pego por cima da luva, que eu uso aquela luva que o pessoal que usa para fazer limpeza em escola, em hospitais usam, que é fininha. Se eu usar uma luva mais grossa, tira a sensibilidade das mãos e é muito apertado ali as caixas, então dificulta. As abelhas voam em mim, eu tento controlar elas também com a fumaça, né, direcionada por um fumigador. E aí então fica eu fazendo o controle delas com a fumaça. Não deixo muita abelha voar em mim também, né? A própria fumaça, às vezes eu dou no ar, fumaçada, e elas se controlam. E aí a questão é a gente saber lidar com elas, não é nem questão de elas se acostumarem com a gente, é a gente se acostumar com elas. Seu Manel quer fazer também uma pontuação, fica à vontade, seu Manel. Realmente, eu sou muito amante tanto a agricultura como aqueles objetivos que nos produzem o fruto para cada cidadão. E, na realidade, eu queria fazer uma pergunta para você: como se comporta o movimento da abelha construir o mel nessas instruções, porque as plantações não dá a produção sem não ter a chegada das abelhas. Sim, seu Manuel, muito pertinente sua pergunta, né? Inclusive é uma pergunta científica. Né? O trabalho das abelhas para o planeta Terra é de extrema importância. O próprio cientista, né, Albert Einstein, dizia: se as abelhas se acabarem, dentro de aproximadamente 4 anos, os outros animais se acabarão também. Inclusive nós, seres humanos, também seremos extintos por falta do trabalho das abelhas. Né? Agora, como que isso acontece? A gente pode comprovar isso. Seu Manel, né, uma pessoa da comunidade, e não é um cientista, eu também não sou cientista, mas a gente pode observar isso no dia a dia. Né, o senhor mencionou aí uma abelha que na nossa região é considerada gigante, né, a mangangá, que muita gente chama mangangá, é a mangagoaba. Ela poliniza a castanheira e poliniza também o maracujá. Só que o maracujá a gente pode fazer manualmente, com um pincelzinho ali, mas a castanheira não dá para a gente fazer isso. Isso que eu quero saber, né? Então, da resposta concreta. Aí as abelhas, elas visitam, o dia amanheceu. Né? Muitas delas saem antes do dia clarear, ela já está saindo para campo em busca de flores. Que o objetivo dela é duas coisas, é o néctar ou o pólen. E elas não visitam todas as flores não, qualquer flor não. Tem um tipo de abelha que visita uma flor. Já tem outra abelha que não visita essa, visita outra flor, outra espécie de flores. E aí então, todas as flores são visitadas por abelhas, mas por abelhas diferentes. E aí então, o dia amanheceu, ela já está em campo, encontrou a flor que ela frequenta, ela vai em busca do pólen ou do néctar. Encontrou pólen naquela, mas o pólen que ela encontrou naquela flor é insuficiente para ela voltar para comer com a carga completa. E aí então ela tem o corpo recoberto por uns pelos bem miudinhos, que a gente quase não vê o olho nu. Isso, é isso mesmo. E ela está captando aquele néctar ali com as patas, né?
e os pelos dela estão passando em outros pólenes. Aí ela sai daquela flor e vai para outra, voando em zigue-zague. Chegando naquela flor, na segunda flor, ela já leva o pólen de uma flor para outra. E como as flores, o pólen que é o órgão de reprodução da planta, né? E aí ela já levou esse órgão reprodutor de uma planta para outra, de uma flor para outra, e acontece a fecundação. E aí então nesse trabalho de zigue-zagueando de uma flor para outra e de outra para outra, as abelhas estão fazendo esse trabalho de fecundação das flores, que consequentemente vai gerar o fruto mais tarde. Ela não está frequentando as flores ali pensando em mais tarde se alimentar daquele fruto, não. Se você vê uma abelha se alimentando de uma manga, de uma azeitona, de qualquer outra fruta, se você sabe onde é a colmeia dela, essa colmeia está com fome, porque ela se alimenta mesmo do mel, e do mel que está lá na colmeia. Ela não vai se alimentar do néctar ou do pólen que está na flor. Ela busca, leva para a colmeia, dá um trabalho nesse néctar ou nesse pólen, e aí vai ser transformado em um bolo alimentar. O pólen vai ser transformado num bolo alimentar, que é o alimento sólido delas. Se o senhor já tirou alguma colmeia alguma vez, o senhor vê que o pólen é bem compactadozinho na colmeia, porque com a saliva dela, ela conseguiu compactar aquilo ali. E aí, como a nossa região é uma região de clima equatorial, né, quente e úmido, e aí, então, para evitar o excesso de umidade na colmeia e o excesso de calor, elas ficam batendo asa ali dentro da colmeia, para refrigerar um pouco a colmeia. E isso, o vapor de água da saliva dela que estava no pólen vai evaporar. E o néctar ela ingere. Lá na flor ela ingere e vai com o abdômen cheio de volta para a colmeia. Chegando lá, ela regurgita, né? Como faz o boi. Se alimenta de dia, se alimenta, e de noite, quando ele se deita, ele vai remoer, né? Vai ruminar. É parecido isso. E aí, então, esse trabalho delas estarem batendo asas na colmeia para tirar o excesso de calor e tirar o excesso de umidade, vai amadurecendo esse mel. Elas fazem, a glândula dela, né, na faringe, tem uma glândula que produz cera, mas só produz se ela estiver bem alimentada. Se ela não estiver bem alimentada, ela não produz cera. E a tendência dessa colmeia é definhar. E aí é a hora que entra o predador, onde um dos piores predadores é uma traça que parece uma borboletinha de arroz, daquele arroz que a gente apanha no cacho e bota lá na pia. Aqui é uma borboletinha bem miudinha assim. Essa borboleta também, ela preda muito as abelhas. Ela desova, frequenta lá normalmente, as abelhas não fazem nada com ela, até porque ela é menor do que a abelha, mas desova no favo vazio, de preferência um favo velho. E aí nasce a lagartinha, né, que já é a traça. Aí ela vai, o favo é aqui, ela sai zigue-zagueando aqui o favo para se alimentar da cera. E aí deixa uma teia como uma teia de aranha. A abelha frequentando ali dentro se entrança naquela teia, se sente ameaçada e dá na asa e vai embora. E aí o senhor falou na abelha mestra, né, no caso a rainha. A abelha africanizada, né, europeia, que nós chamamos aqui, conhecemos por abelha italiana, só tem uma rainha, Chiquinho. E por incrível que pareça... Tem a abelha, aquela mais grande, mais grossa, e tem a qualidade de abelha italiana pequena. Tem. Isso. Nós temos 3 tipos de abelha que para nós aqui na região tudo é italiana. Nós temos a africana, a europeia e a africanizada, que é o cruzamento da italiana com a africana. Por isso chama-se abelha Europa. Né? E aí... Tem gente que diz, uma é melhor de mel do que a outra, mas vai depender das condições que essa abelha está, as condições de saúde dessa colmeia. Porque se a colmeia passou o período de fome dela é dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 5 meses aí de fome, sendo que a abelha vive 40 dias, 60 dias no máximo. E aí a colmeia passa 5 meses na fome, a rainha não vai desovar o suficiente para repor a população daquela colmeia, então vai definhar. E aí, definhando, a traça entra e invade mesmo e expulsa. E aí o papel da rainha. A rainha nasceu, está fecundada, é desovar. Vai desovando naqueles favos que está desocupado de mel e de pólen, né, que está vazio,
e as campeiras que chegam de campo com o pólen ou com o néctar, já chega para depositar ali na colmeia, já vê que aquele alvéolo tem um ovo, já não bota o néctar nem o mel ali, já deixa aquele ovo para nascer o filhote, que é para dar continuidade à rainha. Aquelas primeiras abelhas que nascem, né, até 8 dias de nascida, o trabalho delas é alimentar os filhotes e a rainha.